Pois é. com o Exato, seu cliente, né? Cara, exato. conversa com o público que você quer conversar. Aí falando já da parte empresarial, define o público que você quer. Não queira atingir um público que você não está capacitado Uhum. para atingir, né? E tá tudo bem você atingir um público muito específico. É, Você vai vender caneta. Tá tudo bem você vender a Bic. É exato. uma caneta simples, vai atender o público em geral. Ou você pode vender a Montblanc, mas Uhum. não queira vender uma Bic como uma Montblanc. É. Então você tem que ter essa diferenciação. E nem vender Mont Blanc para o público da, Da da, da Bic, BIC, né? não vai Você não vender. vai atingir. Você tem que saber exatamente para quem você quer vender. É. Dois passinhos para trás. Como é que André e Diógenes entram nesse mundo do marketing? Porque hoje vocês são uma empresa de publicidade, né? Uhum. Uma empresa de marketing. Uhum. Vocês usam storytelling, usam a rede social para entregar, fazer essa entrega. Uhum. Mas no final é uma empresa de marketing. Sim. Como é que vocês chegaram nisso, cara? Conta aí a história profissional de vocês. A ideia do perfil foi minha na época, foi em 2019, em janeiro de 2019. Eu já conheci o André, comentei com ele que eu queria criar um Instagram, mas naquela época eu não tinha intenção de ganhar dinheiro. Eu trabalhava como CLT numa empresa, né, de planos de saúde e a minha meta era construir a carreira lá dentro. E aí eu comecei como atendente, fui subindo os cargos lá internamente, eu sou formado em administração, então sempre trabalhei na minha área, principalmente na área comercial. E aí, em janeiro, dezembro de 2018, eu criei o perfil. Em janeiro, eu comecei a postar as coisas. E aí, o Instagram na época não tinha vídeo. E postava o quê? Eu ia num baguncinha, tirava foto e falava. Ia num barzinho, tirava foto do meu drink e falava alguma coisa lá. Não era nada, não tinha estratégia, não tinha nada, nada, nada. Era só eu tô fazendo, na verdade, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô fazendo. É, Hoje eu o- o- entendo que eu acredito muito em propósito, Deus direcionando a gente, né? exato. Hoje eu entendo que naquela época era Deus me direcionando, porque eu Exato. não sabia que eu Nem o que estava poderia. fazendo. Exato. É, Eu não sabia nem que poderia ganhar dinheiro e que aquilo poderia tornar meu negócio. E hoje os termos Foi que são fazendo. utilizados na época nem eram utilizados, Não né? Não tinha era. essa questão de estratégia, de storytelling, não era nem falado. né? Existia, porque isso É, sempre existia existiu, que mas sempre existiu, né? não era falado isso, né? O nosso acesso talvez não chegava até lá. É. Exato. E aí, quando foi em janeiro mesmo, em 2019, eu fui mandado embora da empresa. 10 anos de casa, eu já estava como coordenador, trocou a gestão, e lá como funciona por troca de gestão a cada 4 anos. Então, eu saí porque eu era um cargo de confiança da gestão anterior. Eu Então, entendi. eu acabei saindo E aí, e teve aquela depressãozinha, fiquei aquela um ano confusão, naquele rolê porque eu achava que eu nunca ia ser mandado embora. Porque eu comecei com 18 anos, fiz cai o minha chão. faculdade, pós-graduação. Os caras me mandavam viajar, fazer curso pra fora. Eu conheci quase o Brasil inteiro, eu só não conhecia o Nordeste. Você era importante ali na Eu ia, organização. viajava, trazia ideias para a empresa, então e projetos estavam acontecendo. Do nada, Meu fui mandado Deus. embora. Mas as coisas têm um propósito, né? Naquela época eu fiquei muito triste, né? E frustrado. Não sabia o que ia fazer. O Instagram não estava dando dinheiro, eu nem sabia que poderia ganhar dinheiro. Falei pro André, que tinha sido mandado embora e tal. E aí foi quando eu comecei a participar de grupos de networking. Foi aí que eu comecei a ver, a ver sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre criar seu próprio negócio, sobre não trabalhar para os outros, né? Uhum. Sobre não construir a sua carreira em uma única opção. Enfim, aí eu comecei. Você postava as fotos do baguncinha, do drink, essas coisas, mas mais por vamos chamar assim, um desabafo. Era um desabafo, né? Uma opinião sua e Quero você dar minha queria. opinião. Se eu gostei, eu vou falar. Se eu não gostei, também vou falar. Era mais ou menos Olha que, isso. que história, né? E aí nesse 2019 muita coisa aconteceu naquele ano, né? Fui mandado embora, entrei para o mundo do empreendedorismo e aí eu comecei a me ver naquele mercado e falei, cara, eu não quero voltar mais para trabalhar de CLT para ficar mais 10 anos e aí anoitecer e não amanhecer mais na empresa, né? Falei, vou dedicar meu próprio negócio. Ele não chega a gerar um trauma, mas gera um baita É aprendizado, um baita ser mandado aprendizado, embora assim, né? um baita aprendizado. Tudo bem para quem quer construir a carreira, mas tudo bem também para quem toma essa decisão de sair. Aí, nesse mesmo ano, eu comecei o curso de marketing digital. Aí nisso começou. Que o algoritmo, como eu consumia bastante conteúdos na internet, de criar conteúdo, desenvolvimento, pá, não sei o quê, o algoritmo começou a mandar alguns players. E aí eu comecei a fazer o curso do Ícaro de Carvalho, na época, fui aluno do Novo Mercado, fui aluno por um ano. E aí foi quando eu entrei no mundo digital e aí eu comecei a entender o cenário. Comecei a entender o que é um copywriter, o que é um gestor de tráfego, o que é um social media, o que é um influenciador, o que é produzir conteúdo, o que é linha editorial, o que é storytelling. E aí eu comecei a entrar nesse universo.
E aí começou a fazer sentido. Falou, não, peraí. Esse desabafo pode ser alguma coisa a mais, Eu né? posso ter um negócio aqui na mão, só que ainda não dava dinheiro, eu ainda tinha conta para pagar. Então eu não monetizava naquele momento. E aí continuei trabalhando como PJ numa empresa de cartão desconto, tipo, você paga uma consulta barata. Fiquei lá um ano e logo comecei a trabalhar na agência, que foi onde a gente se conheceu, inclusive, Sim. como prestador de serviço. Uhum. E aí, aí entrou a pandemia, aí logo o André vem com a história dele, porque o André já me ajudava desde sempre, só que a virada de chave foi quando ele realmente largou o dele e ele veio me ajudar também, que a gente conseguiu crescer pra caramba. Imagina. Depois ele vai falar um pouquinho de números. Aham. Beleza, aí eu comecei aí entrou a pandemia, muita empresa não estava presente no digital, então começou a mandar mensagem pra gente lá, Foi pedindo. uma loucura, né? Foi. Então, na época a Nós gente... na consultoria tivemos que se virar para ir para online, né? Como é que atende empresa agora? Pois é. Vai para online e aí ninguém é online, Ninguém todo é mundo online, é off, todo mundo é na loja. Ficou uma loucura, loucura total. E aí tanto é que foi o boom da internet, né? A gente cresceu muito né, da pandemia pra cá. E aí a gente na época tinha 8.500 seguidores por aí. E as empresas Que começaram já a é mandar bastante, mensagem. né? Já era bastante, mas a gente não monetizava. Entendi. Não ganhava nada. E aí as empresas começaram a mandar mensagem, perguntando quanto que a gente quanto que a gente cobrava pra postar. Daí eu falei, mas quanto que eu vou cobrar? Não tenho noção. Precificação. Aí começou a acender, tipo assim, putz, espera aí, tem que ter uma precificação. Aí fechamos o primeiro publi, cobramos um valor bem irrisório, que o André vai falar ali. Aí já veio a questão de, peraí, o cliente tá pedindo a mais do que a gente prometeu. Opa, não tem contrato. Opa, peraí, Precisam fechar o escopo do produto. o cliente tá pedindo para postar às 7 horas da manhã, nosso horário melhor é meio-dia, mas não tem nada formalizado, peraí. Então, começaram a acender algumas Os luzes, problemas começaram os problemas a aparecer, na verdade. de uma empresa. A necessidade do negócio foi trazendo, né? E aí as coisas começaram a aumentar e foi aí que eu pedi a ajuda do André, que aí ele Que legal, pode cara. falar, que, explicar que essa história. parte. Eu, na verdade, eu nunca. Na verdade, eu trabalhei muito tempo. Eu já trabalhei em alguns negócios, né? Mas o último, antes de virar empresário, foi trabalhar numa empresa de tecnologia da área da saúde. Opa, Uma coisa completamente aleatória, né? Do que a gente faz hoje. Mas, claro que traz muito aprendizado, principalmente em relação ao processo, enfim. Eu sou de Curitiba, eu tô aqui em Cuiabá desde 2019. A primeira vez que eu vim para cá foi em 2016. Como eu viajava muito por essa empresa, eu viajava o Brasil inteiro e Cuiabá foi a última capital que eu conheci. E quando eu tive que vir para cá, eu falei, o que eu vou fazer em Cuiabá? Cara, quem é que vai para Cuiabá? E assim, V11 e Jacaré, né? era o pensamento que eu tinha. Eu falei, tá bom, vou para Cuiabá. Cá estou, né? 6 anos já morando aqui, amo a cidade. Comeu cabeça de pacu. Eu demorei para comer a cabeça de pacu. Eu acho que você não comeu ainda não, comeu já? Cabeça de Comi. pacu. Ih, então não vai sair mais aqui. Não sai. Não vai sair. Ficou. E hoje eu conheço mais Cuiabá do que a minha própria cidade, literalmente. E amo a cidade, não tem... Como toda cidade tem seus problemas, mas amo Sim. Cuiabá. A gente diz aqui que Cuiabá é muito quente, tanto em clima, mas economicamente, né? O Economicamente, Mato sim. Grosso inteiro, né? Sim. É incrível. A gente sempre de ver. comenta que quem vem pra cá pensando em empreender é o lugar certo. É. Porque quem quer trabalhar realmente consegue muita coisa. Exatamente. E em 2019 eu resolvi mudar pra cá. Mudei pra cá, trabalhava já home office. Na época, eu comecei a trabalhar home office em 2018. Mas era uma empresa de tecnologia, então a gente já estava acostumado com essa questão de reunião online, enfim. Entendi. Quando a pandemia veio, para mim foi até mais tranquilo nessa questão. Vim para cá, sempre acompanhei o Jorge nessa questão, principalmente das demandas, né, de curso, como que a gente vai... O que existe dentro do marketing digital? E marketing digital é uma palavra muito abrangente, você não Nossa sabe o que Senhora. tem lá dentro. Daí, quando a gente começou a entender, eu acompanhava ele nos cursos do Novo Mercado, que ali dentro, cada um exerce um papel muito específico, deu um alívio. Porque a gente pensava, nossa, como é que uma pessoa dá conta de ser copywriter, ser editor, ser videomaker, ser estrategista, gestor de tráfego. A gente vê os influencers, só ele e uma câmera, você fala assim, não é possível, né? Não, Por que eu não dou conta, né? Claro, Exatamente. você não dá conta porque não Porque é só ele que faz. Não é só ele, Simples